A nossa aula de hoje vai ser uma aula fantástica sobre DNA e RNA, os ácidos nucleicos, né? Como é que eles funcionam, como é que eles trabalham, como é que é a estrutura deles. Então, hoje a gente vai entender estrutura e função dessas moléculas. Numa outra aula, a gente vai entender como é que elas trabalham no processo de código genético, que é o processo da síntese proteica. Então, vem comigo, que eu tenho uma animação aqui fantástica para a gente ir entendendo de maneira tridimensional como é que a gente pode diferenciar DNA, RNA e entender as suas funções. Vamos lá. Então, o que a gente vai estudar aqui agora é a diferença entre o DNA e o RNA, entendendo como é que a estrutura de cada um deles funciona. Então, acompanha aqui comigo, olha só. Tá? Primeiramente, você está vendo aqui o DNA, né, que é o chamado ácido desoxirribonucleico, vai já entender o porquê desse nome, e o RNA, fita dupla e fita simples, né? Aqui você observa a fita dupla do DNA do lado esquerdo e a fita simples do DNA do lado direito. Obviamente, são macromoléculas orgânicas, são moléculas gigantonas, né? Que prevalece aí o carbono, como é comum em toda a nossa bioquímica. E aí você está observando exatamente, tá? Que nós temos a formação dessas moléculas, nucleotídeos, tá? Para ambos. Ou seja, o que é que vai ser esse nucleotídeo? Você consegue observar bem aqui, nessa estrutura, onde você vai ter o fosfato, tá? Aqui nessa estruturazinha que eu marquei aqui, ó, marcadinha, nós temos aí a chamada desoxirribose, no caso do DNA, e do outro lado você vai ter aqui a ribose, no caso do RNA, ok? E essa estruturinha que você vê aqui, ó, nós temos aí, no caso, as chamadas bases nitrogenadas, tanto de um lado como do outro lado também. Então, aí é só a gente acompanhar agora as estruturas que você está vendo aí, ó, tá? Grupo fosfato, como eu acabei de falar, nós temos aí o açúcar, desoxirribose, e nós temos também, né, a base nitrogenada, ok? Então, essa é a composição básica de um nucleotídeo. Mas o que que a gente observa? A gente observa que a desoxirribose, ela tem um oxigênio a menos que a ribose. Daí o nome desoxirribose, né? Ela perdeu um oxigênio, como a gente vai ver aí, ó. Ela tem o hidrogênio ligado aí, tá? O carbono 2 e a outra vai ter um OH, tá? Então, uma das moléculas, no caso da desoxirribose, perdeu o oxigênio. E essas estruturas, elas estão ligadas de uma forma em que está nucleotídeo sobre nucleotídeo formando uma das fitas. E a ligação entre as fitas vai acontecer exatamente entre aí as bases nitrogenadas. Então, você está primeiramente vendo aí uma das fileiras, ó, como você observa aí no processo, tá? Então, quais são os nucleotídeos? Nós temos adenina, guanina, timina e citosina. Não há uracila no DNA, ok? Então, olha só, tá aí o símbolozinho de cada uma, que são aquelas letrinhas que você vê se repetindo lá no código genético. Lembrando também que aonde tiver uma adenina, você vai ter uma guanina ligada, tá? A adenina sempre vai se ligar, a adenina sempre com a timina, tá bom? Com duas ligações aí do tipo pontos de hidrogênio, e a citosina sempre com a guanina. Então, a guanina sempre vai se ligar à citosina e a adenina sempre vai se ligar à timina. Obviamente, estamos falando do DNA, ok? E tem mais uma coisa importante, gente. Essas ligações que você observa, as ligaçõezinhas que você vai observar aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? 3 ligações entre a citosina e a guanina. Eu até faço uma brincadeira e digo o seguinte, a pessoa vai, chega num bar e pede uma coca gelada, tá aí, a coquinha gelada, ó. CG, com 3 pedrinhas de gelo, ou seja, tá aí as 3 ligações pontes de hidrogênio, tá? E adenina com timina seria água tônica. Tem aquele amigão, né, que gosta de água tônica, vai pedir lá com 2 pedrinhas de gelo, tá ok? E aí nós temos a estrutura, olha só, onde a adenina, como eu acabei de falar, sempre vai se ligar com a timina, a guanina sempre com a citosina, e dessa maneira a gente vai ter o encadeamento da estrutura, tá? As bases estão pareadas aí agora, formando a estrutura do DNA. E à medida que elas estão se pareando, elas obviamente vão ter, né, o número adequado aí de pontos de hidrogênio, formando aí a dupla hélice. A molécula vai entortando, tá ok? Então, nós temos aí, ó, a guanina e a adenina. A animação aqui mostra as diferenças bioquímicas. E lembrando que elas são bases púricas, tá? A guanina e a adenina são bases púricas. O que é que significa? Que elas têm 2 anéis de carbono, são as bases maiores, com 2 anéis de carbono, tá ok?
Você não vai ter que decorar essa estrutura toda para saber colocar. O vestibular não vai perguntar isso para você. Mas ele pode perguntar sim, né? Quais são as bases púricas e as pirimídicas. Então, aí nós temos as purinas, tá? E nós temos aí embaixo timina e citosina como sendo as pirimidinas. Tem apenas um anel de carbono. Você vê a diferença aí, ó. Apenas um anelzinho de carbono. Tranquilo? E por isso que uma base púrica sempre vai se ligar a uma base pirimídica. Ok? Olha só, apenas um anelzinho aí, ó. Olha que interessante. Até no inglês tem essa dicasinha, né? Para você lembrar o Y de pirimidina com Y de timina e de citosina. Em português eu diria para você lembrar de perigo. Lembra de pirimidina, perigo, né? Perigo. A baderna, quebradeira, lembra lá da Central Única dos Trabalhadores, né? CUT. Toda vida que você vai ter uma guerra não, perdão, uma greve, sempre acaba em guerra, em quebradeira. Não estou culpando nenhuma das partes, fique bem claro, tá? Mas normalmente acaba numa situação violenta, uma situação de perigo. Você vai lembrar de perigo aí com PI, tá? Por enquanto, só para ficar o bizu. Tá ok? Então tá aí as estruturas, olha, adenina, guanina, citosina e timina no DNA e uracila no RNA. Então cuidado com essa pequena diferença. A molécula apresentou uracila, você já sabe logo que é um RNA. Apresentou timina, você já sabe logo que trata-se de uma molécula aí de DNA, como está aí na lupazinha, tá ok? Então o DNA sempre com a sua timina e o RNA sempre aí com a sua uracila, tá ok? Então isso fica bem patente para você entender que aí se trata de uma estrutura que você vai encontrar apenas no RNA. E aí, né, aquela colocação que eu fiz para você, as purinas, né, adenina e guanina, e as pirimidina, citosina, que mais? Uracila e timina, ok? Então tá aí a estrutura do nucleotídeo mais uma vez para que você entenda, para que fique bem claro. Uma outra coisa importante, você está vendo uma ligaçãozinha acontecendo, ó. Você está vendo essa ligaçãozinha que está acontecendo aí, ó? Tá? Para você não esquecer. Deixa eu te lembrar aqui de uma coisa importante. As ligações pontos de hidrogênio se fizeram aí agora, ó, entre as bases nitrogenadas, e à medida que elas vão se fazendo, a molécula vai entortando, né? Vai ficando aquela formazinha de escada. Ó, olha aí, ó. Ela vai ficando, tá? A chamada dupla hélice. Ok? Tá? E tem uma controvérsia, né? Que quem descobriu esse modelo foi o Watson e Crick e tal, mas de fato eles foram lá em 1953, publicaram um artigo, mas que quem fez esse trabalho de verdade foi a Rosalind Franklin, né? Que trabalhava lá com a difração de raio-x. Gente, deixa eu lembrar para vocês aqui uma coisa importante também, tá? É que nessa estrutura do DNA, essas duas fitas aí que são formadas, na hora de, por exemplo, eles formarem um RNA, que é copiado a partir de uma dessas fitas, lá no núcleo da célula, a gente sabe que nessa formação, uma das fitas é copiada, tá? É diferente de eu estar falando, por exemplo, do processo de replicação do DNA. No DNA, as duas cadeias se abrem, cada cadeiazinha ela vai ser preenchida, tá certo? Agora preste atenção numa coisa, ó. A gente viu bem aqui a seguinte estrutura, ó. Acompanha aqui comigo. A gente viu aqui, antes de eu passar adiante, a estrutura de um nucleotídeo, tá certo? Vou colocar um outro nucleotídeozinho aqui embaixo, ó, tá? Outro nucleotídeozinho aqui embaixo, para a gente entender. E entre eles aqui, ó, existe uma ligação. Essa ligaçãozinha que vai acontecer entre a pentose, tá? Essa ligaçãozinha, eu vou colocar a setinha bem aqui, ó. Essa ligação, você tá vendo aqui no cantinho, lá no cantinho direito, no cantinho esquerdo da sua tela, para mim no direito, que eu estou gravando. Então, essa ligaçãozinha que está bem aqui, estou engrossando aqui, ó, para você ver melhor, é uma ligação fosfodiéster. É ela quem mantém os nucleotídeos numa mesma fita, tá ok? Então, que isso aí fique bem claro para a gente entender o processo, tá? Lembrando que esse DNA predominantemente ele vai estar no núcleo, mas que também pode ocorrer DNA fora do núcleo, dentro das mitocôndrias também, tá ok? Então, dentro das mitocôndrias, a gente pode, né, ter o DNA, pode não, a gente tem o DNA, e o RNA ele é feito no núcleo, mas depois ele vai para o citoplasma. Então, você está vendo aí, ó, a molécula de DNA, tá certo? E aí a gente está vendo as proteínas. Como é que uma coisa faz a outra? Aí a gente já está falando do mecanismo do código genético,
tá? Que é um mecanismo mais complexo, a gente vai ver numa aula basicamente só sobre isso. Mas eu quero que você entenda, assim, em linhas gerais, que o RNA, ele é feito a partir de uma das fitas do DNA, ele contém as informações nos triplets, né? Naquelas trincazinhas de base, tá certo? Aonde os RNAs ribossômicos vão se integrando a esse RNA mensageiro, que é essa fita grandona, tá? Então, vamos lá de novo. O RNA transportador vai trazendo o aminoácido, o RNA transportador vai trazendo os aminoácidos, tá? E vai ligando suas três basezinhas com as três bases aqui do nosso RNA mensageiro, formando aquele processozinho lá que a gente sabe que é uma ligação temporária, provisória, e os ribossomos vão passar ligando, o RNA ribossômico ligando os aminoácidos que eles trouxeram e a gente vai aí formando as proteínas. Então nós temos basicamente três tipos de RNA: o mensageiro, tá? Que é aquele que sai com a informação de dentro do núcleo da célula e vai para o citoplasma. Nós temos o RNA ribossômico, tá? Que vai formar o próprio ribossomo, e o RNA transportador, tá? Que é aquele que vai transportar, no caso, os aminoácidos, tá ok? Então esse aí, ó, mensageiro, ribossômico, formando o ribossomo, e o RNA transportador, que é aquele que vai levar os aminoácidos aí, ó, como você pode ver na animação. Você tem aí, ó, o mensageiro, que veio lá do DNA do núcleo, né? Ele é feito e ele vai para o local da síntese proteica, que vai ser aonde? O local da síntese proteica vai ser lá no citoplasma da célula. Lá vai ele saindo pelos poros da membrana da carioteca, tá certo? Ó, vai lá. Ribossomo, o RNA ribossômico já está lá esperando a coisa, só que está faltando alguém aí. Quem é? É o transportador, tá? O que é que esse transportador vai fazer? Ele vai justamente transportar os aminoácidos até ele. Tá vendo eles, ó? Um por um. Ele vai ligar o seu anticódon no códon. Quem tem códon é o mensageiro, quem tem anticódon é o transportador. Cada um traz um aminoácido e o ribossomo vai ligando esses aminoácidos e vai formando a proteína. Por isso que a gente fala que esse amigão aí é responsável pela síntese de proteínas, tá ok? A gente vai ver mais assuntos, como a síntese proteica, muito mais bem detalhada, muito mais explicada. Nessa aula aqui, eu quis apenas mostrar para você como é que é feito esse processo aí de diferenciação entre o DNA e o RNA e, basicamente, as funções deles, tá? A gente vai ter uma próxima aula sobre síntese proteica mais detalhada. Grande abraço, eu vejo você sempre por aqui aprendendo biologia.